Olá pessoal do sexto ano, boa noite. Então, como nós tínhamos combinado, hoje nós vamos para mais uma videoaula, onde o assunto de hoje é múltiplos e divisores. E antes de tudo, nós devemos esclarecer o seguinte: quando nós vamos trabalhar com esses múltiplos e divisores, nós vamos trabalhar com múltiplos e divisores de números naturais. E quem são esses números naturais? São o conjunto dos números naturais que vai do zero até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim continua. Ou seja, nós vamos trabalhar com múltiplos e divisores desses valores, desses números naturais. E para começar, nós vamos saber quem são os múltiplos de um número. E como o nome já diz, os múltiplos ele está diretamente ligado à operação matemática da multiplicação. Então, pessoal, nós vamos aprender agora quando é que um número é múltiplo de outro. Vamos lá. Por exemplo, eu quero saber quem são os múltiplos desse número aqui, o 4. Vamos saber quem são os múltiplos do 4. Pessoal, como eu falei, os múltiplos vai trabalhar com a operação matemática da multiplicação. Nós aprendemos assim, ó, o mzinho de múltiplos e o valor que eu quero saber quem são os múltiplos dele. Então, são os múltiplos de 4, ok? Então, para saber quem são os múltiplos de 4, nós devemos saber, primeiramente o seguinte, quais são os valores que são multiplicáveis por 4 e o resultado desses valores. Então, vamos lá. O 4, ele é multiplicável por 1? É. 4 vezes 1 dá quanto? 4. O 4 é multiplicável por 2? É. 4 vezes 2 dá quanto, pessoal? 8. O 4 é multiplicável por 3? É. 4 vezes 3, 12. O 4 é multiplicável por 4? 4 vezes 4, 16. O 4 é multiplicável por 5? 4 vezes 5, 20. E se eu quisesse continuar aqui, eu poderia. 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8 e assim é seguindo. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos alguns dos números que são múltiplos de 4. E o múltiplo de um número nada mais é do que o resultado desse número, no caso 4, multiplicado pelos nossos números naturais. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e assim vai. Ou seja, esse conjunto dos múltiplos de 4 ele seria infinito, né? Então aqui nós temos apenas alguns dos números que são múltiplos de 4. E para um número ser múltiplo de 4, ele nada mais é do que o resultado desse número, no caso 4, multiplicado pelos nossos números naturais. Então, quem seriam os múltiplos de 4? Seria o 4, o 8, o 12, o 16, o 20 e assim vai, né? Poderíamos continuar. Esse conjunto seria um conjunto infinito. Nós temos aqui apenas alguns desses números multiplicados por 4. O 4, o 8, o 12, o 16 e o 20. Ou seja, o 4, o 8, o 12, o 16 e o 20, todos eles são múltiplos de 4. E se você prestar bastante atenção, pessoal, tem aqui uma sequência nesses múltiplos de 4. 4, aí depois o 8, depois o 12, depois o 16, depois o 20. Ou seja, os valores estão aumentando de quanto em quanto? De 4 em 4. Da mesma forma, se eu fosse calcular os múltiplos de 3, os valores aumentariam de 3 em 3. Múltiplos de 3 seriam, primeiro, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ou seja, os valores estariam aumentando de 3 em 3. Então, os múltiplos de um número são os resultados desse número, no caso aqui do exemplo 4, multiplicado pelos nossos números naturais. Ok? Mais um exemplozinho. Múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? Para nós sabermos, pessoal, os múltiplos de 3 são o 3, esse valor, multiplicado por todos os nossos números do conjunto dos naturais. Então, começa. 3 vezes 1, dá 3. 3 vezes 2, que dá o 6. 3 vezes 3, que dá 9. 3 vezes 4, que dá o 12. 3 vezes 5, que dá 15. E se eu quisesse continuar, eu poderia continuar, né? Os pontinhos aqui significam reticências
Ou seja, continuaria, se eu quisesse. Mas nós vamos parar por aqui. Então, os múltiplos de 3. Alguns dos números que são múltiplos de 3 seriam o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e reticências, porque esse conjunto poderia continuar. Aqui eu tenho apenas alguns exemplos de números que são múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12 e 15. E como nós vimos lá nos múltiplos de 4, aqui também segue uma sequência. No caso, vai aumentar de quanto em quanto? De 3 em 3, porque são múltiplos de 3. Então, um número para ser múltiplo de outro, ele nada mais é do que o resultado daquele número, no caso 3, multiplicado pelos nossos números naturais. Quem são eles? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e assim vai. Porque os números naturais não têm fim. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, aí seriam os nossos múltiplos de um valor, de um número natural. Tudo bem? Então, pessoal, agora nós vamos falar dos divisores de um número natural. E, claro, como nós vamos falar dos divisores, então nós vamos agora trabalhar com a operação matemática da divisão. E, como foi com o caso dos múltiplos, aqui no caso dos divisores, nós também vamos trabalhar com números naturais. Ou seja, nós vamos saber quando o número é divisor ou divisível de outro número. Então, vamos encontrar, por exemplo, os divisores do número 4. Que a gente representa dessa forma. O desenho de divisor, lá nos múltiplos era o M, né? E o número dentro do parênteses. Aqui, no caso dos divisores de um número, é representado pela letra D e o númerozinho dentro do parênteses. Então, nós vamos achar o conjunto dos números que são divisores ou divisíveis por 4. Então, vamos lá, pessoal. Como nós queremos achar os que são divisíveis por 4, nós queremos saber todos os números que são divisíveis por 4. Claro, nós temos o número 1, porque nós sabemos que 4 dividido por 1, nós aprendemos que todo número dividido por 1 dá ele mesmo, dá 4. Nós temos o 2, porque nós sabemos que 4 dividido por 2 dá justamente o 2. E aí nós teríamos o 4 dividido por 3. Pessoal, nós sabemos que 4 dividido por 3 não vai dar uma divisão exata. E no caso aqui dos divisores, nós estamos procurando os números que são divisores por outro, onde nessa divisão nós vamos encontrar uma divisão exata. E o que é a divisão exata? É aquela onde o resto é igual a zero, ou seja, não sobra nada, tá bom? No caso aqui, se eu for dividir 4 por 3, vai sobrar, né? Então, a divisão aqui não é exata. Então, 4 não é divisível por 3. O próximo número só poderia ser o próprio 4, que nós sabemos que 4 dividido por 4 dá 1. Então, 4 também é divisível por 4. Aí seguiria com 5, né? Mas acima do 4, viria o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E nesse caso, pessoal, nós também não teríamos divisões com resultados exatos de números inteiros. Nós teríamos aqui resultados onde os números seriam números decimais. E nesse caso, nós estamos atrás de números que são divisíveis por outro, onde essa divisão é exata e o resultado é um número inteiro, não um número decimal. Então, no caso, nós concluímos que os divisores do número 4 só podem ser o 1, 4 é divisível por 1, o 2, 4 é divisível por 2, o 3 não é, 4 não é divisível por 3, e claro, o próprio 4. Então aqui, pessoal, eu tenho um conjunto dos números que são divisores ou divisíveis por 4. 1, o 2 e o 4. Ok? Beleza? Então agora nós vamos resolver duas questões do livro, só para exemplificar melhor aquilo que nós estamos trabalhando. E logo logo eu vou estar passando também a atividade de casa, né? No caso, a atividade domiciliar para vocês.